Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira, através de um plano, através de um método. A Bíblia 365 Dia e Noite da SBB, ela já tem um plano todo organizado. Estamos disponibilizando as páginas da nossa Bíblia aí para vocês. É só você vir com a gente. Você está chegando novo, segue daqui para frente. As leituras que já passaram, você vai atualizando aos poucos. Nós temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica, entra na mesma e vai atualizando aos pouquinhos, tá bom? Bem, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, dá o like também, compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 261, nós vamos ler 2 Crônicas 31, Cântico, capítulo 2, a partir do verso 8, Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. 2 Crônicas 31. A reforma feita por Ezequias. Acabando tudo isto, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Azerá e derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois, todos os filhos de Israel voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu serviço, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem junto às portas dos arraiais do Senhor. A contribuição que o rei fazia dos seus bens era destinada para os holocaustos da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que moravam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendizeram o Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas. E ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então Ezequias ordenou que preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Quem estava encarregado disto era Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Imna e guarda do portão leste, estava encarregado das ofertas voluntárias trazidas para Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções aos seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes,
faziam a distribuição aos que estavam registrados nas genealogias dos homens de 3 anos para cima e que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia pelo seu ministério nos seus cargos, segundo os seus turnos. O registro dos sacerdotes foi feito segundo as suas famílias, e o dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se santificavam nas coisas sagradas, dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos ao redor das suas cidades. Havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuir as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Foi isso o que Ezequias fez em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus, em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus. Ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Vamos ler agora o livro de Cântico, capítulo 2, a partir do verso 8. Segundo cântico: Esposa, ouça a voz do meu amado. Eis que ele vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que ele está detrás de nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: Esposo, levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha. Em nossa terra, a figueira começou a dar seus figos, e a vinha em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo, minha pombinha escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Esposa, peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Volte, meu amado, venha correndo como o gamo ou o filho das gazelas sobre os montes de Béter. De noite, na minha cama, busquei o amado de minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Os guardas que rodeavam a cidade me encontraram. Então lhes perguntei: vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei. Encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que fiz entrar na casa de minha mãe e no quarto daquela que me concebeu. Filhos de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão, nem despertarão o amor, até que este o queira. Vamos ler agora o livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. A nova natureza. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometerem todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Exortações
a santidade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Graças a Deus! Amém! Mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando, de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima!